Atual 7:08 e tenho dito boa noite a todos, a todas e a todes. Estamos agora na nossa live de 7 horas e 8 minutos, que já virou tradição, posso dizer. Eu estava aqui conversando com o pessoal, com o Anderson, etc. Tal, que eu já estou me plasmando. Estou me sentindo plasmado aqui de tanta tela. Eu acho que não estou conseguindo agora, estou monitorando aqui, entrar no Instagram. Não sei dessa vez, hein? Pode ser. Acontece essas coisas, minha gente. Mas bom, vamos lá, que sem mais delongas, o mais importante é que a gente está conversando com o Anderson Feliciano. Hoje é o dia dele apresentar esse portfólio de artista, né? Uma maneira que a gente tem feito aqui para que a gente se aproxime mais da trajetória do artista, né? Se a gente pode conversar sobre a obra, mas nesse contexto aqui a gente quer saber um pouco mais da trajetória do artista, da carreira, os diferentes trabalhos, como é que isso foi contribuindo para, digamos, constituir, né, o trabalho, o artista que se apresenta hoje, se apresenta no festival. Então, aí, ó, eu fui aqui distraído com as redes sociais e as conexões e quase ia me esquecendo de me autodescrever. Eu sou um homem de pele clara, cabelos encaracolados, esse aqui é o meu sinal em libras, é, e visto uma camiseta preta e atrás de mim vê-se alguns cartazes onde predominam as cores brancas, vermelho e amarelo, também num fundo metade branco, metade marrom, bem escuro. Então vou chamar meu amigo Anderson para a gente conversar um pouco com ele e ouvir sobre a trajetória. Boa noite a Cristiane Sampaio, a Márcia Andrade, Ana Dumas e Lucas Barreto, que já apareceram por aqui. Chega mais, Anderson. Boa noite, Felipe, Lucas e a todas as pessoas que nos escutam. Estou muito contente por esse momento. Como eu estava comentando com você, né, Felipe? Acredito que seja fundamental esses espaços assim onde a gente pode escutar outros artistas, onde a gente pode trocar. E espero que a todas as pessoas que estejam por aí, que seja um momento de troca, assim que sintam-se à vontade para fazer perguntas. Eu Eu preparei um material para compartilhar com vocês. É o vídeo, Felipe, se você puder colocar, por favor. Agora. E enquanto o vídeo vai rolando, a conversa também vai fluindo e espero que possamos construir juntos aqui um samba aqui, primeiro. É... Então, talvez uma das questões que para mim sejam muito caras e, de certa maneira, eu vou compartilhar muito com vocês aqui são silêncios, pausas. Me parece que nesse meu exercício poética, o silêncio, a pausa são fundamentais. E eu tenho tentado experimentá-los assim também de uma maneira. A poética do tropeço, eu penso que começou muito antes de mim. Mas a ideia é compartilhar com vocês alguns pontos, assim, alguns momentos nesse tempo que é espiralar, né?
como diria a Leda Maria Martins, que é uma grande mestra. E certa vez, Leda disse: aí, nesses lugares de cruzamentos, desvios e funções, lugares de cruzamentos, desvios e funções. O que ela compreendia como teatro negro tece-se em uma performance que não se separa do cotidiano, mas que a ele se alia na apreensão mesma da realidade. Aí nesses lugares de cruzamento, desvios e fusões. Uma performance que não se separa do cotidiano, mas que a ele se alia na apreensão mesma da realidade. Que não se separa do cotidiano, mas que a ele se alia na apreensão mesma da realidade. É interessante que nesse meu percurso, as palavras da Leda sempre ecoaram, assim, sempre ecoaram e ecoam e continuam ecoando como um norte. E era início de 2014, decido fazer uma viagem pela América Latina com um grupo de artistas latinos, artistas norte-americanos e uma artista coreana. Éramos um grupo de 6 pessoas e durante 3 meses nos propusemos a fazer dessa viagem uma performance duracional, onde um pouco disso que Leda sempre dizia me atravessava. Então, assim, era viver radicalmente essa experiência. E muito aberto, depois de algum tempo, eu percebi que o que foi mais importante ficou tudo gravado, né? Então, meu corpo se configurou um grande arquivo, onde sons, cheiros, sabores, lembranças, né, de tensões, de conflitos, de encontros, desencontros, imagens, vídeos, tudo isso, de certa maneira, né, se tornou esse arquivo que e daí vem se desprendendo que são essas poéticas. Depois dessa longa viagem, eu decido estabelecer um porto em Buenos Aires, e aqui em Buenos Aires eu caí, não sei se caí, talvez tropecei, numa casa La Nueva Vecindad, é uma casa muito grande, antiga aqui em Buenos Aires, que depois, com esses amigos, a gente estabeleceu que seria um centro cultural. E durante os primeiros 4 anos que eu vivi aqui em Buenos Aires, essa casa era um grande laboratório. Meu quarto era onde eu experimentava e interessava experimentar as possibilidades que eu encontrava entre o que eu entendia como dramaturgia com aspectos de outras linguagens que eu acreditava que pudessem potencializar o meu trabalho. Nesse mesmo período, eu começo a desenvolver um mestrado na Universidade Nacional de Belas Artes, um mestrado em dramaturgia. Então, surge nesse momento a possibilidade de experimentar, né, uma pesquisa teórica da dramaturgia na universidade e uma dramaturgia prática, ampliada, pensada num campo expandido nesse laboratório. Né, viviam comigo cineastas, artistas plásticas, músicos. Então, dessa convivência, dessa experiência, dessa viagem, muito afetado por tudo que era também o pensamento dessas pessoas,
o que era a prática dessas pessoas, algumas peças, ensaios, exercícios, eu comecei a chamar, eu comecei a experimentar essa poética a partir desses instantes, assim. Às vezes juntos, às vezes separados, sozinho no meu quarto. E certa vez, lendo Fanon, em a sua experiência vivida do negro, né, Fanon, ele tropeça, e Fanon ele tropeça e cai. E me parecia interessante assim o que representa a queda para o Fanon naquele momento. E ele vai descrevendo, né, esse processo seu de rastejamento em busca e na elaboração de um sujeito que não fosse esse sujeito negro pensado a partir de uma perspectiva colonial. E foi muito forte para mim, justo nesse momento, ler a obra do Fanon, porque eu comecei a me questionar algumas coisas. Né? Então, essa ideia do tropeço ela começou a tomar dimensões que me interrogavam. Eu queria entender o que era esse tropeço, o que esse tropeço significava ali na obra do Fanon. E, de repente, eu entendi. Poxa, Fanon tropeçou e caiu. O que esse gesto pode simbolizar para mim hoje, né? No presente, a partir de uma perspectiva do meu corpo? E aí eu aproveito e, porque não me descrevi antes, eu sou uma bicha preta, eu estou usando boné, eu tenho brinco nas duas orelhas, eu estou com de barba e bigode, pouco assim, eu fiz essa semana. Estou com uma camisa de capuz preta. Então, eu queria entender o que era a minha experiência, né? E de que forma esse tropeço do Fanon podia reverberar no meu corpo, na minha experiência e na minha poética. E foi interessante que aí eu entendi, se Fanon tropeçou e caiu, eu posso tropeçar e não cair, porque ele já havia caído. E a queda dele significava algo que me alertava. Ele tropeçou e caiu, rastejou. Ele caiu para que nós, não precisássemos cair. Aqui, o tropeço configura-se como um gesto. O tropeço ainda não é a queda. O tropeço é a possibilidade de algo vir a ser. Ao entender que o tropeço era a possibilidade de algo vir a ser, eu entendi que havia aí, né, um espaço, um entre que desarticulava ou que desarticula uma ideia que eu tenho do que é ser alguma coisa ou do que é uma ideia de negritude e a possibilidade também de rearranjar e de rearticular algo novo. E, de certa maneira, algo que me interessa muito também é uma ideia de fabulação. Então, eu acho que a poética do tropeço ela é um campo aberto, onde essa ideia de fabulação me interessa muito, porque abre brechas para uma ficcionalização das, das ou dos muitas subjetividades que eu gostaria que povoasse o imaginário comum. E aí, dessa busca, algumas peças vão sendo construídas. Mais uma vez eu retomo a ideia do arquivo, né? Porque eu sinto que é aí nesse arquivo que
que é a nascente, onde eu sempre volto quando eu estou com muita sede. E esse arquivo ele foi sendo construído e vem sendo construído de muitas maneiras, tanto a partir de uma memória num campo mais coletivo, quanto de memórias num campo mais individual, como os álbuns de fotografias da minha família, os encontros com minha mãe na cozinha da casa dela, os encontros com meu sobrinho, né, os meus afetos e desafetos, as relações amorosas, as relações fugazes, todo esse material que vem compondo a minha subjetividade acaba se transformando também em elemento para ser pensado esteticamente na composição das ilhas que eu venho articulando. E aí, nesse momento, aparece uma outra imagem, que são das ilhas, e essa ideia das ilhas me são muito caras, assim, porque me chega num momento também dessa viagem. Eu conheço alguns artistas caribenhos, e nessas trocas aparece a figura do Glissant, que é um pensador que articula essa ideia de um pensamento arquipélago, em oposição à ideia de um pensamento universal. Então, o Glissant ele vai falar muito dessas poéticas das relações. E sei lá, e durante um momento essa imagem do arquipélago foi fundamental para mim. E aí surge um aspecto dessa minha poética que não tem nada a ver com uma... Não sei se não tem nada a ver. Pode ter a ver, pode se relacionar com essa ideia fragmentada, né, no contemporâneo, esses sujeitos fragmentados, mas como o Bembe vai apontar nessa nossa história, né, ou nessas memórias que nos constitui, a ideia de uma história pensada de forma linear, ela é impossível porque somos seres fragmentados em si mesmos. Então essa ideia de fragmentação começou a ser um modo para mim, assim, de uma ideia, ela virou um aspecto fundamental, assim, uma linguagem que me interessa construir. Então, formalmente, essa ideia fragmentada, se relacionando com a ideia de arquipélago, né, esse conjunto de ilhas que, se pensadas isoladamente, são ilhas, mas que em conjunto pode formar uma outra imagem. E assim eu venho articulando essas ilhas. Cada trabalho eu tento pensar como uma ilha, e não necessariamente essas ilhas, né, precisam estar conectadas de uma forma tão direta com a outra, mas juntas elas podem criar algo que eu ainda não sei. Então também me interessa muito essa ideia, também muito gliciniana, se assim posso dizer. É uma ideia sempre de movimento, né, e que está muito nas nossas culturas. A Leda também vai falar sobre isso. Enfim, muitos pensadores que me interessam, que é essa ideia de movimento, né? Então, a poética do tropeço, ela está sendo construída em movimento, e aí, aqui, nesse momento, o gerúndio faz muito sentido, porque ela está sendo construída, ela está sendo construída, ela está sendo construída. Ela está em movimento, ela está sendo construída, ela está sendo construída. E a ideia de construção aqui também implica um gesto e um ato ético na minha poética, porque o construir ele sempre vai vir aliado a outros, a outras. É uma poética que
só pode ser pensada também a partir desses encontros, das relações que eu venho estabelecendo com pessoas, com alguns objetos, com imagens. E no meu processo também, algo que me é fundamental e caro assim para se pensar é a ideia de montagem. Então, eu tenho pensado muito nessas composições onde aparecem, né, texto, corpo, palavra, espaço, tempo. Eles são elementos que, organizados da maneira que eu acredito, né, que podem criar outras narrativas, são sempre muito móveis assim. Então, muitas imagens aparecem em muitos trabalhos, né, e vêm organizadas de outras formas. E assim é um pouco o inventário de gestos. O inventário de gestos é um desdobramento, né, um deslizamento. Eu gosto dessa palavra deslizamento, é um deslizamento das poéticas do tropeço. E o inventário ele surgiu também de um encontro. Eu tenho uma amiga, uma artista plástica chilena, Fernanda Vasques, e a Fenha, ela tem uma obra que se chama Memorial de Gestos, e eu acompanhei a produção desse trabalho também, nessa casa onde a gente vivia, e de acordo com que ela, né, os aspectos, os elementos, o modo que ela ia construindo essa obra plástica, serviu para mim também como fundamento assim, para pensar uma escrita. Então, desse encontro com essa obra dela, eu escrevi um texto, se chama Memorial de Gestos, e depois de escrever esse texto, eu comecei a buscar formas que também pudessem dar uma vida, sei lá, uma vida plástica, ou dar uma plasticidade para aquilo tudo ali que era palavras, ideias, imagens, e organicamente, assim, de novo, esses álbuns da minha família foi fundamental, assim, porque aí eu comecei a investigar gestos, né? É um exercício, para mim é um exercício muito corriqueiro. Me interessa essa dimensão não espetacular, me interessa essa dimensão do olhar, do ver e do fabular. Nesse exercício de olhar novamente essas fotografias, né? E aí me interessa muito os detalhes. Então, em todo esse material que eu tenho investigado, que eu tenho inventariado, como as mãos aparecem, tem me interessado muito. Para mim, aí há um campo simbólico muito interessante para que outras narrativas possam ser elaboradas, né, na minha poética. E são narrativas, né, imagens que eu acredito que podem apontar também para a elaboração de outros imaginários. Então, essa ideia de inventariar gestos surge também assim, de forma muito orgânica. Ela vai, claro, com o tempo ela vai se constituindo assim camadas, algumas mais profundas, outras mais superficiais. E mais uma vez, no meu inventário, gestos, a ideia de movimento, de pausas, de um tempo que não seja esse tempo do relógio, surge assim, surge de uma maneira muito potente assim, porque às vezes em alguns encontros com pessoas que eu tenho convidado
também para que juntos estabelecemos, né, um pacto de criar o nosso inventário de gestos, se configuram assim com tempos ancestrais, né? São tempos carregados de muita força, assim. De muito passado, de muito presente, de muito passado, num presente grávido de muitos futuros. Talvez essa imagem interessa. Bom, por enquanto é isso que eu queria compartilhar. Eu não sei se tem alguma pergunta. Felipe, se você quer entrar no meio de campo aí para que eu passe a bola, para que a gente converse um pouco. Ou eu... Você quem manda. Uhum, Eu estava aqui, eu, enfim, apreciando, né, também em silêncio seu compartilhamento, e me chamou muito a atenção como tranquilamente você foi passeando pelas ideias, pelas imagens, a sua proposta também de pensar em camadas, né? Pensar uhum, também como a sua própria apresentação é um modo de revelar, né? Com diferentes perspectivas, essa trajetória que é complexa, né? Que é multifacetada. E uma coisa que eu apreciei muito foi o uso do silêncio, né? De uhum, como isso também compõe muito, principalmente nessas redes sociais que a gente parece sempre estar gritando, né? Parece sempre que a gente está ocupando e tentando arreganhar um espaço, cada vez preenchendo com mais e mais e mais e mais e mais. E como essa supressão é também super potente, né? legal. Eu vou aproveitar que o Baldwin está aparecendo aí na imagem. Baldwin diz: é somente dentro dessa teia de ambiguidades e paradoxos, dessa fome, desse perigo e dessa escuridão, que podemos encontrar ao mesmo tempo nós mesmos e o poder que nos libertará de nós mesmos. Então, também, Felipe, assim, me interessa muito nessa poética, assim, sabe, entender o que são as contradições e de que maneira elas revelam lugares, assim. Então, esses paradoxos que muitas vezes são que nos encontramos aí no percurso, né? Que muitas vezes a gente tenta desviar. Hoje eu tenho tentado entender que ele também compõe essa poética, e aí aparece aí uma outra figura, por exemplo, que para mim sempre foi complexa, paradoxa, né, no meu imaginário infantil. Quando eu era criança, eu não queria ser a Vera Verão. Eu tenho um trabalho que dialoga com esse imaginário, com essas memórias de criança, e quando os meus amigos, né, ou companheiros de escola queriam me ofender, eles me chamavam de Vera Verão. Então tinha essa imagem que era usada para me ofender, mas ao mesmo tempo tinha ali uma admiração por aquela figura. E anos depois, eu já adulto, eu encontro essa reportagem do Jorge Lafon. E para mim foi muito impactante, assim, porque, né, o Jorge, esse artista fenomenal, artista, que nem ele fala, que tem 2 universidades, que estudou dança, que estudou educação física. Uhum. Então, ao encontrar, né, e aí também são um pouco essas camadas, né, depois de anos, confrontar esses imaginários
e bueno, e construir uma obra. E eu estou falando dessa obra porque eu acho que ela, enfim, queria dialogar com esse imaginário. Foi muito interessante, assim, articular essa ideia do que eu não queria ser com aquilo que o que eu sou, o que eu posso ser. Então todas, né? E aí aparece uma imagem desse trabalho. Então são mais uma vez, né, essa ideia de uma memória particular que se dá num campo expandido, né? Porque se relaciona com uma figura que é do nosso, não sei se do nosso, né? Porque talvez as pessoas mais novas não lembrem tanto da figura do Jorge Uhum. Lafon, da Vera Verão. Mas as pessoas que são um pouco da minha idade, ela estava aí todos os finais de semana na praça, né? Gritando: "Ah, eu sou uma quase mulher!" E que nem eu falei, então, ao mesmo tempo que havia um encanto ali, havia um rechaço ao que era essa figura, enfim, e estabelecer elementos poéticos para reconfigurar essas memórias, enfim, me interessam muito. E, enfim, de novo cruza acho, com o que é o inventário de gestos. E aí eu estou muito contente pela possibilidade de poder, num espaço, né, de uma residência, construir juntos com outras pessoas um inventário também que é coletivo, né, e que se dá dessa maneira, né, na relação do que cada um pode apresentar. Assim que eu estou bem contente de tudo que a gente está construindo nesses dias aí. Eu também, Anderson, estou super contente e também estou experimentando, né, aqui a cada noite, com diferentes entradas também no trabalho dos artistas, dos convidados, diferentes maneiras também de perceber, de exercitar essa escuta, né? Uhum. Sim. E acho que hoje você trouxe um exercício também muito bonito, assim, né? De, de escutar, da gente fazer um passeio também, né? Entre imagem, voz, texto. Enfim, Uhum. eu me permiti também viajar, assim, me permiti. Ótimo. Não, isso que você falou, essa semana para mim foi muito especial ouvir, escutar as outras artistas, cada um né, enfim, me atravessa, me sensibiliza Uhum. de uma maneira. A Ana diz coisas que foi muito bonita, assim, e que contribuiu muito também para o modo com que eu fui articulando esse momento, assim. Eu acho que talvez é o que uma das coisas que eu aprendi nesse trânsito, né, nessas minhas migrações. Eu vivi um tempo no Chile e eu tenho grandes amigos, hermanos lá. Eu faço parte de um projeto que se chama La Mandrágora, e há 20 anos a Mandrágora, eles constituem o que é o ETAC, que é o Encontro Internacional de Teatro de Achupaias. Achupaias é a periferia de Vinha del Mar, então, enfim, quando se pensa em Chile, Vinha del Mar é um ponto muito turístico, né, pelas praias, pelos cassinos, e quase ninguém, enfim, né, como quase toda parte, a periferia é sempre invisibilizada, esquecida. Então, quando eu conheci esse projeto e o movimento que eles fazem ali, né, nas periferias há quase 20 anos, de elaborarem um outro modo mesmo de se relacionar com a arte, de viver de arte, para mim foi fundamental, assim. E entendendo a importância de escutar, a importância de trabalhar juntos, entendeu? De construir juntos. Em 2012, eu fiz uma residência com eles e na época a gente estava se conhecendo. E eu lembro, para mim foi uma surpresa, assim. Hoje talvez seja mais comum, assim, mas é um grupo, um coletivo que faz o seu figurino, que constrói o seu cenário para o seu próprio espaço, para que as vizinhas e os vizinhos possam ir ali
e ter acesso à arte para mim foi fundamental, assim. Então eu acho que, vamos dizer, né, com os meios e o momento, como o momento, as possibilidades do momento hoje, eu acho que isso que vocês trazem, né, de do artista poder falar, de poder escutar os outros artistas, eu acho fundamental. Ah, que bom, você falou da Ana, então eu vou trazer ela para a conversa. E com isso também, se você me permite, a gente abrir essa conversa para o pessoal do chat também. Por favor, gente, a ideia é Então, quem quiser fazer colocações, conversar, gente. perguntas, fiquem à vontade. A Ana pergunta, né, como é trabalhar com suas memórias? Uhum. Dói? É, Ana, no início doía mais. Eu acho que hoje, na verdade, eu sinto mais alegria, assim, porque eu entendo que memórias também são movimentos. Então, me interessa nas fotografias o que elas têm de movimento. Não me interessa uma ideia de uma fotografia estática, de onde eu vá e fique ali parado. Então, é sempre uma ideia de movimento. Eu vou, mas entendendo que o gesto é de passar por ali, não de ficar. Então, por exemplo, quando eu falo desse processo da Vera Verão, é óbvio que todas essas contradições estavam ali. Entendeu? Havia um resquício de uma memória de algo um pouco violento, né, que era a maneira agressiva que os meus amigos ou as pessoas falavam, me direcionavam esse nome, vamos dizer, né, Vera Verão. Mas ao mesmo tempo havia isso que eu disse, assim, toda a exuberância e a alegria desse corpo, dessa subjetividade gigante que aparecia. Então eu tenho me apropriado sempre daquilo que me coloca em movimento. E é óbvio que dentro de uma ideia de movimento, de vida, é isso. Eu não quero negar nada. A dor, ela é inerente, né? Ela atravessa aí, mas eu jogo com tudo, assim, com a alegria, com o erotismo, com a sedução, e vamos que vamos. Boa. Mas alguém tem uma pergunta? O pessoal da La Mandrágora está por aqui. Ah, então é isso, assim, eu acho que são fundamentais para essa poética, porque me possibilitaram conhecer de verdade, assim, e isso que eu digo, assim, né, são gestos tanto estéticos quanto éticos, assim. Então, é uma arte que não se, como a Lida dizia, né, por mais que ela não, uma coisa não é a outra, elas, o movimento que eu faço é de aproximação, assim, de tentar borrar o máximo possível esses limites, porque ao mesmo tempo também, né, me interessa o que é elaboração. Então, principalmente quando se pensa nas poéticas ou não de pessoas negras, um senso comum tende a acreditar que são não são, enfim, utilizam outros critérios usados como régua, serviço de trabalhos ou para poética. Entender essas e é isso, e La Mandrágora é égua que me interessa. Que bom que eles estão aí. Que bom. Que bom, minha gente. Bom, a Ana coloca aqui, repercute. Quer que eu vou voltar o teu vídeo? Ou tiro ele? Esse material pode tirar. Ou se você quiser Posso colocar de tirar. novo, só para ter ele aí. Tá. A gente pode ficar aqui assim um pouquinho. O que você prefere? Tá, tinha calculado era esse, Felipe, né, para a gente Perfeito. estar dentro do. Você arrasou, Mas você se tiver arrasou. Tá muito pergunta, lindo, muito lindo, muito lindo. Na verdade, bom, uhum. se tiver pergunta, óbvio que
a gente vai dialogar com o chat aqui, mas se não, Uhum, também a ideia, né, foi essa de poder uhum, compartilhar um pouco e essa maneira tão linda que você trouxe, assim, de uhum, fazer esse caminho. uhum. Eu aqui a Soraya tá mandando uma mensagem também. Bom te escutar, Anderson. Ai, maravilha. Um beijo, Soraya, uma parceira querida Beijo, também. Soraya. Aí eu queria E compartilhar uma outra coisa, Felipe, aproveitando esse que eu tinha opa, falado, que é algo que o Baldwin fala que é assim, né? Ó, cria-se com base em apenas uma coisa, a experiência própria. Tudo depende de que o escritor extraia dessa experiência, de modo implacável até a última gota, doce ou amarga, o que ela pode render. Esta é a única ocupação real do artista: recriar, com base na desordem do mundo, aquela ordem que é a arte. Eu acho que dialoga um pouco com a pergunta da Ana, assim. É, muito bom. Gente, então, é, ah, esse foi o portfólio de Anderson, que compartilhou aqui com a gente esses caminhos, pensamentos, referências, ah, ideias que fazem a gente chegar mais próximo ainda da poética dele, dos interesses dele. Lembrando que o Anderson vai estar na programação do FIAC e vai estar, na verdade, acompanhado, né, de parceiros aí de criação de uma trajetória, porque ele vai fazer uma residência. Então, sim, a gente também vai estar juntos, né, acompanhando em tempo real como é que vai se dar esse processo. E na semana que vem a gente vai estar aqui de novo no sábado para ver como é que isso se dá. Só queria cumprimentar o pessoal aqui do chat, a Dulce Aquino, a queridíssima Dulce Aquino, professora Dulce Aquino, Ana Dumas, Soraya Martins, Christian Maiorga, Franco sim. Galliani, a Márcia Andrade, parceira também de todas as noites aqui, muito bom. Diego Araúja, artista também que se apresenta Ah, no Diego. FIAC, no domingo e amanhã vai estar aqui, também compartilhando um pouco, né? Assim como os outros artistas fizeram durante a semana. Rita Aquino, Anke Javier, Ah, Lucas sim, essa galera Fabrício, toda. todo mundo, sua patota tá aí, né? Gente, assim, não, Isso é assim, bom, isso é já, bom, já, como o povo diria, né? Já zerei o jogo, assim, entendeu? Com esse público, que bom, né? São tudo pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho o maior carinho, assim que é isso. maravilha, Vamos que que bom, vamos. que bom, tá vendo? A gente fazer esses encontros. Na verdade, a ideia é essa, a gente tá aqui, se encontrar um pouquinho e compartilhar as ideias, aquilo que é Sim. importante pra gente. Não, Ah, dito isso, minha gente, eu tenho que lembrar que o os ingressos, né, já estão liberados para vocês pegarem os ingressos a partir do site do FIAC ou no site do Simpla. É só procurar FIAC no Simpla, vocês vão achar a nossa página lá e se inscrever, na verdade, né, porque todos os ingressos serão gratuitos dessa vez, nessa edição do FIAC. Então vocês podem ir lá se inscrever para já deixar confortavelmente agendado no seu calendário de preferência para acompanhar na semana que vem essa programação que está super bonita. E compartilho, convido vocês também a compartilhar, a visitar o Sambaqui dos artistas que está lá no site. Tá super bonito, tem sim, essas e outras memórias, referências, documentos, histórias na página de cada artista. É um passeio também. O Anderson trouxe um monte de material lindo, compôs materiais lindos para
para esse samba aqui, e a gente pode escutar, a gente pode ver, a gente fez uns áudios também, viu, Anderson? No material que você mandou. Sim, eu vi, já vi tudo. Tá uma delícia, tá uma delícia. Sim, A Dulce pergunta aqui se vai ter atividade presencial. Dulce, vai ter a presencial aqui. Aqui estamos em presença, não vai ter presença física, mas aqui a gente está em presença. E a gente vai ter esse ano uma abertura e um espaço virtual que vai abrir, né, junto com o FIAC na terça-feira, às 19 horas. Cara, vou te dizer, tá muito lindo. A gente vai começar a soltar algumas pílulas aí no Instagram. A gente tá construindo isso, tá também ficando muito legal, super bonito. E também vai ser super fácil, vai ser gratuito, basta só se inscrever, pegar o link e mergulhar. Vai ser um lugar imersivo. Dus, tem uma telinha entre nós, por enquanto. Mas por enquanto, daqui a pouco a gente sim, vai passar. está de novo no sentido táctil. Anderson, ou o pessoal do chat, se quiserem fazer mais alguma colocação, algum depoimento, a hora é agora, ou senão a gente se vê amanhã. Amanhã tem dois horários. Às 16 horas, com o pessoal do Islã do Corpo, e também às 19 horas com o Diego Araúja. A gente vai Viva! conversar. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. A gente vai conversar um pouco também da trajetória nesse caso, um grupo, um artista, o Diego e o Islã do Corpo. Ah, Enfim, conhecer um pouco mais desses caminhos que a gente vai percorrendo, né, enquanto artista, que vai constituindo a nossa maneira de ser e estar. Uhum. Convido todos vocês para participarem e irem lá no site do FIAC também, se inscreverem. Tá tudo aberto, gratuito, mas tem tempo limitado para algumas coisas ou quantidade, né, acesso limitado. Webinário também, o webinário não posso me esquecer, tá lindíssimo e começa na terça-feira também, no horário de meio-dia e vai ser fechado. Então tem que se inscrever também para o webinário. Ah, que acontece de meio-dia a 1 hora da tarde, é gratuito, mas tem que se inscrever e ainda ganha um certificado. Tá bom, minha gente? Bom, vamos nessa. Bacana. Sim. Só queria Obrigado. deixar um agradecimento, Felipe, Jogue duro. que é para um outro artista chileno também, que é muito especial para mim, que é o Gustavo Solar. É porque eu falei dessa viagem, mas como eram muitos artistas, eu não, enfim, trazer nomes é complicado. Mas o do Gustavo eu não poderia deixar de dizer, porque foi ele que me convidou para essa viagem, assim que Gustavo Solar sempre foi essa referência solar mesmo. Que legal. Que bom. Obrigado a todos. Anderson, deixa eu te pedir licença para uma coisa. Nessa noite que é sua, você me permitiria compartilhar um videozinho muito curto do espaço que a gente está construindo? Sim, claro, é nossa, a noite é Então nossa. pronto, gente. Maravilha. Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo rapidamente. Acho que eu vou conseguir. Eu improvisei aqui mesmo. Realmente eu não tinha pensado nisso, mas falei, tá Sim, tão não, tem que legal, mostrar, tá tão legal. tem que A colocar, gente, deixar o pessoal com água na boca. pronto. Eu vou ver se vai dar certo também. Acho que vai, porque a gente só está construindo, viu, gente? Mas vai uma palhinha aqui, vão ocorrer mudanças, claro, mas acho que eu consigo. Vou fazer um compartilhamento da minha tela com vocês. Vamos lá, maluquice. Cadê? Vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver esse negócio aqui e depois a gente se despede de verdade. É um minutinho. Foi um vídeo que eu gravei enquanto a gente estava fazendo, tá? O espaço virtual. Então vou soltar aqui. Ele só tem som lá pelas tantas. Esse daqui é o espaço mesmo.
Sobre la pregunta de con qué tres palabras definiría mi práctica, no lo voy a contestar porque es una pregunta, es una trampa. Pronto. Pronto, tá mais ou menos por Tá. aí. Como é que eu faço agora que eu misturei tudo aqui agora? É isso, gente. Amanhã tem mais. Obrigado mais uma Vamos lá. vez. Valeu, galera. Tô com dificuldade de me despedir, de sair. Tô atrelado aqui. Vamos embora. Beijão. Três palavras? Movimento, fabulação, memória, A memória e a insurgência foram a base. Memória, retomada e empoderamento. Tempo qualitativo crioulo. Question 3. Describe your artwork in 3 words. Art is life. Sobre la pregunta de con qué tres palabras definiría mi práctica, no la voy a contestar porque esa más que una pregunta es una trampa.